A primeira página daí da apostila, vocês vão ver que tem dois homens aqui, claro, né? Tem um com o rosto mais cheio e outro com o rosto mais magro. Quem são esses dois personagens aqui? Quem são esses dois personagens? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses aqui, tá certo? Daniel Berg, esse aqui com o rosto mais cheio, e Gunnar Wingren, esse aqui com o rosto mais franzino, tá certo? E quem são esses dois homens aqui? Qual foi o papel desses dois homens aqui no Brasil? Primeiro, esses são os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Foi esses dois homens aqui que foram enviados para o Brasil, para o estado de Belém do Pará, aonde foi fundada a Assembleia de Deus. Então, se alguém perguntar para você quem foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, você já vai saber: Daniel Berg e Gunnar Wingren, esses dois pioneiros. Por isso que eu coloquei a foto deles aqui, para vocês saberem quem foi os pioneiros da Assembleia de Deus no nosso Brasil. Pule a folha aí, por favor. Tem uma folha aí que esse desenho, essa foto, ela está um pouco até sem qualidade. Por quê? Porque na época que foi tirada essa foto, irmão, a gente não tinha, irmã Cristina, a tecnologia que a gente tem hoje. A tecnologia hoje é muito avançada, antigamente não. Essa foto aqui eu fui buscar no fundo do baú, irmã Sérgio. Essa foto aqui. E que foto é essa aqui? Foi o primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil, que foi inaugurado em 8/11 de 1914. Este foi o primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil. Grave isso na sua mente, por favor. O primeiro templo foi esse aqui, ó, que vocês estão vendo. E nós vamos observar que a Assembleia de Deus, ela não foi a primeira igreja fundada no Brasil. É isso que vocês vão aprender a seguir aqui, tá certo? Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram ao Brasil, já existiam igrejas, e vocês vão conhecer que igrejas era essa que existia aqui no Brasil. Porém, nenhuma dessas igrejas que existia antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren vir ao Brasil eram da fé pentecostal. Ou seja, eles não criam nos dons espirituais, eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo, dom de revelação, dom de profecia. Eles não preservavam isso. E Daniel Berg veio ao Brasil com essa doutrina, que se iniciou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu do cenáculo sobre 120 pessoas aproximadamente que existia na casa ali. Cenáculo significa casa. Então ali se iniciou a fé pentecostal, da qual nós fazemos parte. Se alguém pergunta para você, qual é a tua fé? Aí você vai dizer: eu sou pentecostal. E quem faz essa pergunta já vai identificar que você é daqueles que preservam os dons espirituais e também recebe sobre as vossas vidas. Amém? Ser pentecostal é ser preservador dos dons espirituais e também buscar os dons espirituais. Os irmãos estão entendendo até aqui? Vá gravando em mente aí, porque no final do nosso curso vocês vão fazer uma provinha de 10 questões, e em cada apostila vai sair 2 questões para vocês responderem, para mim avaliar o que vocês realmente aprenderam. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Então aqui foi o primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil. Porque não pense que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren veio, ele logo construiu um templo, não. Não, irmão, porque não é fácil. Todas as igrejas, todas as Assembleias de Deus que hoje existem no Brasil, todas as Assembleias, começaram em templos alugados, começaram alugando salões. Eles não tinham templo apropriados, próprio. Mas ao decorrer do tempo, quando a obra foi evoluindo, eles adquiriram condições de comprar terrenos e construir o templo. Assim foi também na vida de Daniel Berg e Gunnar Wingren quando veio ao nosso Brasil. Eu quero já fazer uma pergunta aqui para ver se os irmãos estão entendendo. Qual
foi o primeiro estado que recebeu o pentecostalismo? Belém do Pará. Belém do Pará. Muito bem. Gostei. Pule a folha aí, meus irmãos. E vamos começar a ler aqui esse ponto interessante. Em 19 de novembro de 1910, os missionários suecos, perceba que eles eram suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, desembarcaram em Belém do Pará. Por isso que a Assembleia de Deus Mãe, quando fala da Assembleia de Deus Mãe, entenda, tem muitos ministérios por aí que porque tem uma sede, aí diz assim, lá é a igreja mãe. Não, a igreja mãe da Assembleia de Deus é lá em Belém do Pará. Foi lá que foi recebido os missionários, foi lá que surgiu a Assembleia de Deus. Então, você pode chamar de tia, as demais de sobrinha, de neto, mas mãe, só a igreja lá em Belém do Pará. Amém? No ano seguinte, eles fundariam na cidade a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os dois traziam dos Estados Unidos, de onde eles vieram, irmãos? Estados Unidos. A doutrina do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque as igrejas que tinham no Brasil, elas não recebiam. E vocês vão ver que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram enviados pela Igreja Batista, que antes a Igreja Batista lá era tradicional, eles também não recebiam e não criam, não batiam com o Espírito Santo. Mas quando esse avivamento alcançou eles lá, Daniel Berg e Gunnar Wingre foi enviado para o Brasil, e foi enviado para a Igreja Batista tradicional, da qual eles faziam parte lá nos Estados Unidos, para o Brasil. E quando eles chegaram com essa doutrina na Igreja Batista, que é tradicional, que não cria nos dons espirituais, foi um confronto total, porque ele veio enviado pela própria Igreja Batista, que recebeu avivamento lá para o Brasil, para trazer para a Igreja Batista no Brasil o avivamento, só que eles não receberam. Alguns que receberam começaram a seguir a Daniel Berg e a Gunnar Wingre. Mas houve um confronto imenso quando Daniel Berg começou a pregar e a falar sobre o pentecostalismo na Igreja Batista. Hoje existem igrejas batistas que são pentecostais, que é conhecido como Batista Renovadas. Mas inclusive, por exemplo, essa Batista que existe aqui em Belém é uma Batista tradicional. Eles não preservam os dons espirituais, eles não recebem o batismo do Espírito Santo. Na verdade, eles nem creem. É por isso que muitas das vezes as pessoas erram em dizer que Deus está em todo lugar. Cuidado com essas expressões. E às vezes tem uma placa lá na frente com o nome Igreja Evangélica, você entra lá dentro e você pensa que é uma igreja realmente que preserva a sã doutrina, que prega a sã doutrina, que crê nos dons espirituais, e às vezes não é. Aí você vai lá para o meio, às vezes fica até ali e congrega no ambiente daquele da qual você não tem conhecimento. É por isso que nós precisamos conhecer a raiz da igreja. Amém, irmãos? Por isso? Amém. Sim. Vamos lá. Que está na origem do pentecostalismo, movimento de renovação cristã, que dá ênfase a uma experiência direta e pessoal de Deus. Quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe que é uma experiência única. É uma experiência única. O que você recebe da parte de Deus é uma coisa única. E outra coisa, é um dom que você recebe que permanece em você. E quando você fala em línguas, que essa foi a doutrina que Daniel Berg veio trazer para o Brasil, que ainda não tinha recebido, quando você fala em línguas, você está edificando a você mesmo. Todo cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Todo cristão deve buscar, porque um crente, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele é diferente. Um crente, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele não tem medo de nada. Percebeu que os discípulos estavam tudo acuados dentro da casa? Mas quando o Espírito Santo percebeu, eles foram batizados com o Espírito Santo, logo eles saíram para fora. E a primeira pregação de Pedro ganhou quase 5.000 almas. Porque o crente fica com coragem, olha para a cara do diabo e diz assim: você vai sair daqui, rapaz. Autoridade, irmão.
autoridade, porque batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Não existe batismo com o Espírito Santo sem evidência de línguas. Existem igrejas por aí que falam, fulano foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas, não é batismo com o Espírito Santo. Aí tem uma linguagem que fala, foi queimado. Queimado de quê? Foi sapecado. Olha, não tem nem queimado e nem sapecado. Ou é batizado ou não é. E só é batizado quando tem a evidência das línguas desconhecidas. Eu já vi pessoas dizendo, Jesus queimou fulano, Jesus sapecou. Eu digo, não, para com isso, não tem nem sapecou e nem queimou. Ou é batizado ou não é. O pentecostalismo clássico começou em 1900 entre os cristãos na América do Norte. A crença pentecostal centraliza-se no batismo no Espírito Santo. Wingren e Berg tiveram contato com essa corrente cristã quando vieram nos Estados Unidos. Quando se estabeleceram em Belém, os dois passaram a pregar inicialmente na igreja, denominação da qual ambos pertenciam. Eles eram batistas. Só que eles eram batistas tradicionais, mas quando o avivamento chegou lá, eles agora, não, nós temos que levar para todas as batistas o avivamento pentecostal. Nós temos que mostrar que esse dom é verdadeiro. Nós temos que mostrar que o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. E até hoje existem igrejas que não creem. Até hoje existem igrejas tradicionais que criticam o batismo com o Espírito Santo porque não entendem nada de Bíblia. Pensa que aconteceu em Atos dos Apóstolos e acabou. Nada disso. Há continuidade. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve continuidade. E até hoje. Por isso que a Bíblia diz, a vós e a todos quanto o Senhor chamar, e a todos que estão longe. Então o batismo, ele está em evidência até hoje. É por isso que eu sou batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque existe a evidência até hoje. E já tem aqueles que não entendem nada de Bíblia e dizem ali, não, mas o que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi línguas conhecidas. Você não entende de nada de Bíblia. Primeiro, o que aconteceu ali foi uma grossolária. O que é grossolária? Você não pode definir que língua foi ali estabelecida e derramada sobre eles. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos ver que o texto vai dizer que eles foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Alguém vê língua de fogo voando por aí, não? Não. Então já mostra que é uma língua desconhecida. Amém? E a Bíblia diz que quem fala em línguas não fala o homem, mas a Deus. Por isso que o homem não entende. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmão? Vamos lá. Mas as igrejas, estão correto? Mas as igrejas existentes na época, como a presbiteriana, que era outra igreja que existia na época, antes da Assembleia de Deus no Brasil. A anglicana, isso também era uma igreja que existia na época que Daniel Berg veio aqui ao nosso Brasil. Metodista e a própria batista. Então já existia a presbiteriana, anglicana, metodista e a própria batista. Porém, todas essas, nenhuma tinha recebido ainda o avivamento. Nenhuma dessas ainda tinham vivido o batismo com o Espírito Santo. A doutrina pentecostal era tudo igreja tradicional. Até hoje são. Por exemplo, a presbiteriana também é uma igreja tradicional. Você chegava a um pentecostal e você fala línguas lá dentro, se brincar e bota você para fora. Como tem igrejas por aí que eu já tive testemunho de crentes pentecostais de visitar, quando falam línguas lá, na mesma hora um preto chegou e disse, aqui não pode falar em línguas, não, esse negócio não. Por quê? Porque eles não creem, eles não recebem. Mas feliz daqueles que creem, feliz daqueles que recebem, porque Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Dobra atenção. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde ficou. Ok. Ficaram bastante incomodadas. Foi um incômodo total com a nova doutrina trazida pelos missionários. Com o passar do tempo, um número cada vez maior
de religiosos visitava a residência de Berg e Ving, ou seja, eles iam à casa de Daniel Berg e Ving para querer entender mais da doutrina. Eles queriam conhecer mais sobre os dons espirituais. É tão bom quando chega pessoas que não entendem nada de dons espirituais e depara com um cristão, com um crente pentecostal como nós somos, e começa a fazer pergunta: me explica sobre os dons espirituais. Eu preciso conhecer sobre os dons espirituais. Agora, como que você vai ensinar se você não conhece também? Por isso a importância de você ler, estudar e conhecer os dons espirituais. Diga amém, irmãos. Onde realizavam reuniões de oração. Foi um dos pontos que eles começaram a fazer, ou seja, reuniões de oração. Por que, irmão? Porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles sabiam a importância, dobre atenção, eles sabiam da importância da oração. Quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Amém? Depois você filma também os irmãos para eles saírem também, tá? Eu sei que eu sou bonito, mas os irmãos também são. Vamos lá. Por esse motivo, os suecos e mais 19 fiéis acabaram sendo desligados da igreja. Quantos fiéis foram desligados? 19. Olha aí, quando ouviram a doutrina que Daniel Berg trouxe, não, nós precisamos seguir essa doutrina. Essa doutrina, ela é bíblica. Essa doutrina, ela é verdadeira. Essa doutrina, ela vai impactar o mundo. Impactou, impacta até hoje. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram, dobre atenção, porque quem funda a igreja não é anjo. Quem funda a igreja não é Jesus. Quem funda a igreja não é o Espírito Santo. Quem funda a igreja não é o Deus Todo-Poderoso. Quem funda a igreja são os homens. Deus dá sabedoria para os homens fundarem as igrejas. Pastor, aí no caso foi os dois amigos que começaram entre eles para criar uma Assembleia de Deus? Isso. No Brasil já? No Brasil. Quer dizer então que essa igreja é uma igreja brasileira? Isso. Perfeitamente. Por quê? O que acontece? Eles vieram de lá, enviados como missionários, mas eles eram da igreja. Só que a Batista não receberam o avivamento, o ensinamento que eles pregaram. Então o que aconteceu? Eles não tiveram mais a oportunidade de pregar lá dentro. Então, como eles não foram recebidos na sua própria denominação, eles tiveram que fundar uma denominação, que foi aonde tomou o seu primeiro nome de Missão de Fé Apostólica. Essa foi a primeira denominação que eles fundaram. Missão de Fé Apostólica. Por que Missão de Fé Apostólica? Porque é uma igreja que também preserva a sua doutrina e também os dons espirituais. Que em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de... Então, quando eles fundaram a Missão de Fé Apostólica, mas quando foi em 1918, eles disseram: não, vamos colocar o nome de Assembleia de Deus. Aí de Missão de Fé Apostólica passou a ser chamada Assembleia de Deus. Glória a Deus. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançando a Amazônia e propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Chegou ao Sudeste pelos idos, correto? De 1922, por meio de famílias
de retirantes do Pará, ou seja, iam se convertendo, crendo na doutrina pentecostal, e agora ia de estados a estados, expandindo a doutrina pentecostal, da qual chegou aqui em Belém de Maria. Glória! Será para ter dado glória, irmão. Repete de novo. Naquele ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunavingre e de Belém em 1924 para a então capital da República. Quando eles cumpriram ali, quando eles plantavam ali a semente pentecostal, quando eles plantavam em Belém do Pará, e já estava estabelecida a doutrina pentecostal, ele agora começou a andar no Brasil, levando e acrescentando e fortalecendo a luz da Bíblia Sagrada, da orientação do Espírito Santo, a doutrina pentecostal. Goste os tradicionais ou não, goste as seitas ou não, a igreja pentecostal, a igreja do rumo pentecostal, ela vai permanecer em evidência até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus por isso. Você crê, a igreja continua avançando. Se você não crê, o problema é teu. Desde 1930, quando se realizou um concílio da igreja na cidade de Natal, a Assembleia de Deus no Brasil passou a ter autonomia interna, sendo administrada exclusivamente pelos pastores residentes no Brasil. Perceba que quando a obra foi crescendo, quando a Assembleia de Deus foi crescendo no estado de Belém do Pará, em outros estados, Rio de Janeiro, e assim foi avançando, o que me chama a atenção em Daniel Berg e Gunavingre é que ele não chamou os pastores lá dos Estados Unidos. Eles foi usando os pastores do próprio Brasil, porque eles precisavam regressar para a sua terra natal, eles precisavam regressar para o seu estado natal. Então eles tiveram a preocupação de levantar no Brasil pastores assembleando, que criam e estavam professando a doutrina pentecostal para dar continuidade à obra, da qual eu faço parte hoje também desses pastores pentecostais. Vamos lá. Sem contudo perder os vínculos fraternais com a igreja na Suécia. A partir de 1936, a igreja passou a ter maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, através dos missionários enviados ao país, porque no início foi difícil para Daniel Berg e Gunavingre. Eles foram enviados, mas eles não tinham tanto apoio não. Eles foram enviados pelos pastores, que o enviaram como missionários para o Brasil, porém eles não tinham tanto apoio não. A perseguição era grande. Talvez os irmãos não sabem, mas teve um momento que eles tiveram que se reunir escondidos dentro de cemitérios, por conta da perseguição que estava contra o cristianismo, contra o pentecostalismo, para que ele não se expandisse no Brasil e nesse mundo. Mas olha nós aqui, glória a Deus por isso. A Assembleia de Deus é considerada a maior denominação evangélica do país. Sabia disso? Que a Assembleia de Deus, e quando eu falo Assembleia de Deus, não estamos falando de uma placa, porque nós também estamos assembleando. Quando eu falo Assembleia de Deus, está falando todas as denominações que levam o título de Assembleia de Deus. Seja Assembleia de Deus Belém, seja Abreu e Lima, seja Madureira, seja o que for, é a Assembleia de Deus. Então é a maior igreja, a denominação evangélica do país. Você sabia que hoje a Assembleia de Deus ela é maior em expansão e crescimento no país
na nossa nação brasileira do que o próprio catolicismo. O catolicismo caiu muito depois dessa doutrina tão linda que expandiu o nosso Brasil, que é a doutrina bíblica, a doutrina pentecostal, com mais de 22,5 milhões de membros só no Brasil. Isso foi neste cálculo aqui. Se for fazer um cálculo atualizado, rompe isso aqui. Rompe isso aqui. Amém? Vira a sua folhinha e vamos agora para outro ponto interessante. As crianças não podem conversar agora. Vocês estão vendo essa foto aqui? Estão vendo essa foto? Vocês estão vendo essa irmã bem clarinha aqui? Que foi destacada na foto? Está aqui sentadinha, com um vestido branco. Estão vendo ela aqui? Branco. Essa irmã, ela foi a primeira irmã, ou o primeiro membro da Assembleia de Deus no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. A nossa irmã Celina Martins Albuquerque foi a primeira mulher, quando Daniel Berg pregou e trouxe a doutrina pentecostal para o nosso Brasil. Ela creu tanto, ela começou a buscar, e ela foi a primeira pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. Que privilégio incrível! Vamos continuar lendo aqui. Esse módulo, ele é prático e ele é muito rápido, porque o módulo mais só para os irmãos ter uma base inicial do que foi a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Celina Martins Albuquerque foi uma das primeiras pessoas a crer no batismo no Espírito Santo, ensinado na Igreja Batista de Belém por Gunnar Wingre e Daniel Berg. Tanto ela foi a primeira pessoa a crer, como também foi uma das primeiras pessoas a sair da Igreja Batista, juntamente com Daniel Berg e Gunnar Wingre, depois que ela ouviu a doutrina pentecostal. Ela passou a buscar a promessa de Deus, porque tem que buscar. Não tem como receber o batismo com o Espírito Santo sem buscar. Você tem que buscar. Vindo a receber no dia 8 de junho de 1911, quando a Wingre escreveu em seu diário, que eu aconselho aqueles que gostam de ler, que gostam de pesquisar, depois comprar o diário, do nosso irmão Gunnar Wingre. O diário dele é muito interessante. Durante aquela semana, tivemos, isso aqui foi o que ele escreveu no seu diário, em relação à nossa irmã Celina, a forma que ela fez para receber o batismo com o Espírito Santo. Durante aquela semana, tivemos cultos de oração, cada noite na casa de uma irmã. Perceba, ela tinha esse desejo. Hoje nós vamos se reunir na casa da irmã fulana para orar. Hoje nós vamos se reunir na casa da irmã fulana para orar. Se os crentes hoje fossem assim, era tão bom, né, irmão? Se reunisse nas casas dos irmãos. Hoje estou com desejo de ir ali na casa da irmã, do irmão fulano e tal. Vou cantar uns hinos da harpa com ele lá. Vamos fazer uma oração. Seria tão bom, né? Que tinha uma enfermidade incurável nos lábios, e nós sentíamos triste, isso é ele escrevendo no seu diário, porque ela não podia assistir aos cultos na igreja. O primeiro que fiz foi perguntar se ela cria que Jesus podia curá-la. Olha que coisa tremenda, isso aqui foi Gunnar Wingre perguntando se ela cria que Jesus poderia curá-la. Ela respondeu que sim, e dissemos então para que ela deixasse desde aquele instante todos os remédios. E aí? Hoje muitas das vezes Deus libera uma palavra de cura, e muitas das vezes você não crê, muitas das vezes você duvida, porque, irmão, nós precisamos acreditar. Então, Gunnar Wingre logo disse para ela: se você crê, então pare os seus medicamentos. E você crê e acredita, então pare os seus medicamentos. Porque se você sabe que Deus liberou uma palavra de cura para a sua vida, e você naquele culto ali sentiu
Aquela palavra impactou sua vida, impactou seu coração. Você disse: Senhor, eu creio, essa palavra é para mim. Então, como prova de fé, pare os seus medicamentos. Porque quando você diz eu creio é para mim, mas quando chega em casa e toma um medicamento, você não está crendo. Você perdeu de receber a cura e o milagre. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Olha que lindo. Nos cultos de oração que se seguiram, ela começou a pedir e orar pelo batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa. O seu nome era Celina Albuquerque. Ela continuou, pois, orando em sua casa, juntamente com outra irmã. E a 1h da madrugada, que hora, irmão? Quem ora de madrugada é diferente, irmão. Orar quando o seu corpo não está cansado é fácil. Orar quando você está com toda disposição é fácil. Eu quero ver quando você estiver acabado, com o corpo querendo deitar e dormir, você botar a cara no pó ali e começar a falar com Deus de madrugada. Ô irmão, vou dizer uma coisa: Deus ouve todo horário de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a oração da madrugada, quem está falando aqui é quem ora, tá, irmão? E quem tem experiência. A oração da madrugada é a melhor oração que existe. Esta irmã Celina começou a falar, olha, irmão, 1h da madrugada, esta irmã Celina começou a falar em novas línguas. Ou seja, Jesus batizou ela com o Espírito Santo e com fogo. E continuou falando durante 2 horas. Ela recebeu e passou 2 horas falando em línguas estranhas. Que coisa linda, meus irmãos. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu senti uma graça de Deus para dizer isso. Se você começar a buscar mesmo e orar, se prepare, porque Jesus pode te batizar tanto em qualquer culto aqui, como Ele pode te batizar lá dentro da tua casa, lá dentro do teu quarto. Glória a Deus. Você precisa conhecer esse dom especial que está liberado sobre as nossas vidas. Comece, irmão, a buscar esse dom espiritual. É diferente. Glória a Deus. Este fato colaborou para precipitar a sessão extraordinária do dia 13 de junho da Igreja Batista de Belém, que excluiu todos que creram na doutrina pentecostal pregada pelos 2 mensageiros suecos. Ou seja, todos aqueles que creram na doutrina pentecostal e seguiram a Daniel Berg e Gunnar Wingre foram excluídos da Igreja Batista tradicional. Celina Albuquerque nasceu em Manaus em 19 de setembro de 1876, filha de José Martins Cardoso e Cândida Rosa de Aguiar, pertencentes à Igreja Católica Romana. Seu pai era prático do rio Amazonas e dos altos rios da planície. Casou-se com 25 anos de idade. Em 25, estou certo? Pularam a folha aí, irmãos? Em 25 de 1899, com Henrique Albuquerque, que a semelhança de seu sogro era também prático da navegação nos rios amazônicos, mudando-se do Amazonas para o Pará. Aceitou a Cristo na Igreja Batista, onde foi batizada em águas em 9 de 1909, por Almeida Sobrinho, então pastor da igreja. Durante sua longa existência sempre foi fiel ao Senhor e à fé que professava, vivendo de modo irrepreensível, ou seja, ela era diferente. Ela não dava oportunidade para ninguém lhe apontar.
Ela não dava oportunidade para ninguém maldizer o seu caráter, a sua vida. Ela era uma mulher exemplar, irrepreensível. Era uma testemunha fiel de Jesus. A quantos a visitavam enquanto pôde falar, ela dava o testemunho da salvação em Cristo. Todos que visitavam ela em sua casa, ela só falava de Jesus. Ela não falava da igreja, ela não falava de A, ela não falava de B, ela só falava de Jesus. A quantos a visitavam, irmão? Sempre era impactado com isso. Em 16 de novembro de 1900 por causa de uma visão de Celina Albuquerque, Daniel Perry, Estevão Gaspar, José de Matos e ela foram evangelizar a vila Tamatatelua, em Bragança. Deus revelou a Celina que naquele lugar se converteria um homem chamado Aprígio, que iria evangelizar as aldeias e os povos ribeirinhos. Nessa cidade, o grupo encontrou Felício Aprício e sua esposa Andresa Vieira que aceitaram ao Evangelho e estão entre os primeiros crentes da Assembleia de Deus naquela cidade. Mesmo nonagenária, Celina lia cotidianamente o seu Novo Testamento, sem o auxílio de óculos, vítima de enfraquecimento nefrálgico. Ela anda com dificuldade e por isso raramente saía de casa. Chegou um certo momento que nossa irmã Celina, ela sentiu dificuldade tanto na sua visão, como também em relação à sua saúde em andar, e ela ficava mais em casa. Mas o povo sabia que ela era uma mulher tão de Deus, que não deixava de ir lá visitá-la e ouvir as experiências que essa mulher tinha com o Senhor. Sua fé era semelhante à de uma criança, ou seja, ela tinha uma pureza de uma criança, posto que se rige a Deus em oração de um modo que denuncia a verdadeira intimidade que tem com Ele. A forma que ela orava demonstrava o tamanho da intimidade que ela tinha com Deus. O seu fervor espiritual não sofreu arrefecimento com o passar dos anos. Foi muito usada por Deus no desempenho dos dons espirituais em serviço do evangelho pessoal. Sabe o que ela fazia quando ela tinha saúde? Ela não parava em casa. Ela tinha o prazer de estar indo na porta de um de outro, mas não era para conversar não, era para falar de Jesus, era para evangelizar, era para ganhar almas para Jesus. Glória ao nome de Jesus. Entre os muitos que ajudou a Cristo, destaca-se Antônio do Rego Barros, pastor da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. O glorioso ministério do evangelismo pessoal ainda lhe é um apanágio, que nome, né, irmão? Da vida, pois jamais devia o visitante se retirar de junto de sua rede, se lhe entregar a mensagem quente do amor de Deus, seguida de um veemente apelo a uma decisão por Cristo. Quando você está evangelizando alguém, quando a nossa irmã Celina estava evangelizando alguém, quando ela via que aquela pessoa verdadeiramente recebia a palavra, ela não perdia a oportunidade. Ela perguntava: você quer aceitar Jesus como Salvador? Glória a Deus, glória a Deus. E quem evangeliza tem que ter essa visão de quando você está pregando para alguém, a palavra verdadeiramente está impactando aquela pessoa. Se você vê que aquela palavra está impactando aquela pessoa que deu totalmente atenção, não saia daquele ambiente sem fazer o convite. Quando morreu em 27 de março de 1969, Celina era viúva há muitos anos e não tinha filhos. Quando ela morreu, ela já era viúva e ela não teve
nenhum filho. Ou seja, ela não deixou descendência. Vivia num abrigo etelvina, Proice, mantido pela Assembleia de Deus de Belém do Pará. Ou seja, para concretizar, pois já chegamos no final, na sua velhice, nas suas condições de saúde precária que ela vivia, mas ela fez um marco tão grande na história da Assembleia de Deus no Brasil, que a igreja em Belém do Pará nunca virou as costas para ela, mesmo ela lá no abrigo. E não era um abrigo qualquer como esse que tinha não, tá, irmão? Era um abrigo de luxo. A igreja em Belém do Pará cuidou dela até os últimos dias, porque isso se chama gratidão. Quantos pioneiros da Assembleia de Deus existe no nosso Brasil, que hoje não tem condição de ir para uma igreja, que hoje não tem condição de ir para uma santa ceia, que hoje não tem condição de ir para um culto, e muitos pastores de igreja têm carros na porta e não tem a preocupação de ir buscar esse irmão, pelo menos para um culto de santa ceia, e muitas das vezes aquele irmão é um pioneiro da igreja. Isso se chama negligência, falta de respeito, falta de reconhecimento aos homens de Deus que marcaram história por onde ele passou. Esses homens tiveram, a igreja em Belém do Pará tiveram esse compromisso. Não, a nossa irmã Celina está velhinha, tá, mas a gente não vai abandonar ela, a gente vai estar com ela, vai cuidar dela até o último dia da sua vida. Esse é o papel da igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eu conheço pessoas que foram pioneiras, inclusive aqui dentro de Belém. Ninguém vai buscar em casa para levar para o culto. O sangue de Jesus tem poder. Isso são as lideranças falidas, lideranças sem visão. Perdeu a visão do evangelho, perdeu a visão do reino, e a visão agora está no materialismo, está no dinheiro, está na riqueza. E esquece daqueles que antes deles estarem sentados no altar naquelas cadeiras de luxo que tem, eles têm que entender que teve pioneiros que lutou para comprar o terreno daquela igreja. Houve pioneiros que lutou para colocar um tijolo ali para levantar aquela igreja. Enquanto muitas das vezes aquela liderança chega nas igrejas, nem se importa em saber quem foram os pioneiros da igreja, vira as costas, e quando sabe, ainda vira as costas. Jesus vai cobrar, irmão. Sabe por quê? Porque a gente temos que respeitar os princípios, a gente temos que valorizar os princípios, aqueles que lutaram desde o início, irmão, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse primeiro módulo transmitido. No próximo módulo nós vamos estar estudando sobre a ética cristã. Vai ser uma bênção, não falte. E eu prometo que no próximo módulo todos os irmãos vão estar com as suas apostilas na mão, porque Cleciane vai fazer e vai pagar para os irmãos. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este curso nesta noite. Leve em paz os teus filhos aos seus lares, guarda, livre e protege, Senhor. Continue abençoando e guardando de forma especial. Muito obrigado, Senhor. Vai levantando, Senhor, obreiros para esta seara deste lugar. Homens e mulheres capacitados e cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres que não estão focados em cargos eclesiásticos, mas sim em cumprir o chamado que o Senhor vai estabelecer. Porque quem se preocupa com o cargo nunca cumpre o teu chamado, mas quem se preocupa com o chamado, o Senhor é aquele que levanta a honra e coloca em posição de destaque. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, levanta nesse lugar diáconos, diaconisas, presbíteros, mulheres, homens cheios do teu Espírito Santo e do conhecimento da tua palavra, para que teu nome seja glorificado neste lugar. Permanece conosco, nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a
e sempre a igreja diz. Amém. Amanhã nós temos um culto com a família. Estejam todos aqui. Não